Nosso estudo de hoje está na carta aos Gálatas, capítulo 3, versículo 3. Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Emmanuel comenta na lição 155 do livro Pão Nosso, contra a insensatez. Um dos maiores desastres no caminho dos discípulos é a falsa compreensão com que inicia o esforço na região superior, marchando em sentido inverso para os círculos da inferioridade. Dão assim a ideia de homens que partissem à procura do ouro, contentando-se em seguida com a lama do charco. Semelhantes fracassos se fazem comuns nos vários setores do pensamento religioso. Observamos enfermos que se dirigem à espiritualidade elevada alimentando nobres impulsos e tomados de preciosas intenções. Conseguida a cura, porém, refletem na melhor maneira de aplicar as vantagens obtidas na aquisição do dinheiro fácil. Alguns, depois de auxiliado por amigos das esferas sublimadas em transcendentes questões da vida eterna, pretendem atribuir esses mesmos benfeitores às funções de policiais humanos na pesquisa de objetivos menos dignos. Numerosos aprendizes persistem nos trabalhos do bem. Contudo, eis que aparecem horas menos favoráveis e se entregam inertes ao desalento, reclamando prêmio aos minguados anos terrestres e que tentaram servir na lavoura do Mestre Divino, e plenamente despreocupados nos períodos multimilenários em que temos sido servidos pelo Senhor. Tais anomalias espirituais que perturbam consideravelmente o esforço dos discípulos procedem de filtros venenosos compostos pelos pruridos de recompensa. Trabalhemos, pois, contra a expectativa de retribuição, a fim de que prossigamos na tarefa começada em companhia da humildade portadora de luz imperecível. Mais uma vez, Emmanuel chamando a nossa atenção com relação aos trabalhos que são feitos, principalmente no campo religioso, e que realmente é muito comum as pessoas falarem: mas eu tenho 30 anos, tenho 40 anos da minha instituição religiosa, seja ela qual for, né? Seja uma igreja, seja ela o centro espírita, uma mesquita, a pessoa fica: mas eu tenho 30 anos, tenho 40 anos aqui dentro. Ele vem falar aqui, ó, primeiro a frase que está de Paulo na carta aos Gálatas, né? Vocês começando pelo Espírito, agora vai acabar pela carne. E Emmanuel vem chamar a atenção dos desastres que acontecem. Primeira coisa, que é muito comum, a gente sabe, por exemplo, a casa espírita, vou falar aqui no nosso caso particular, a gente chama a casa espírita de três coisas ao mesmo tempo: de escola, de hospital e de oficina de trabalho. Só que a grande maioria das pessoas aproveita só o lado hospital. A pessoa chega doente, chega enferma e tem doenças não só do corpo, mas tem também doenças da mente, tem doenças da alma também, doenças do espírito, né? E o que acontece? Essa pessoa vai para lá e pega aquela recomendação toda, faz aquele tratamento. Quando ela fica boa, o que acontece? Ela some e só vai voltar o dia que sentir uma outra dor diferente, a mesma maneira da pessoa que só procura o médico quando está doente, né? Então, primeiro grupo, e esse grupo é um grupo grande, pelo que eu tenho visto nesses últimos 20 anos acompanhando os trabalhos, é um grupo muito grande, muito considerável de pessoas que fazem isso, né? Em seguida, a gente vai encontrar aquelas pessoas, olha o que ele fala aqui. Ele fala pra gente que depois que tem os benefícios, vão querer achar que os espíritos amigos, ou se quiser chamar de Espírito Santo, enfim, são policiais humanos na pesquisa de objetivos menos dignos dele. A pessoa está tendo um objetivo todo voltado para o seu lado pessoal, para egoísmo mesmo, e quer utilizar a espiritualidade amiga. É interessante, né? Vou fazer aqui algumas comparações só para a gente poder pensar, né? A pessoa fala assim: eu vou fazer uma promessa, como acontece muito no círculo católico, que é o círculo de onde eu vim, de onde eu tive a minha formação, né, como criança. E aí, o que acontece? A pessoa faz uma promessa, mas aí, o que você está prometendo? Eu estou prometendo que eu vou parar de fumar, ou eu vou parar de beber, ou eu vou parar... Ué, mas isso é para o seu bem, você acha que está fazendo alguma coisa para alguém? Não estou entendendo, né? Se você vai estar fazendo para, se isso acontecer comigo, eu vou me dedicar a uma obra social. Igual eu tive um amigo que é assim, ele passou num concurso para procurador da República, que é o Ministério Público Federal.
E ele pegou os primeiros salários dele e doou integralmente. Ele falou, fiquei pegando ônibus até agora, me preparando para concurso, então agora que eu passei, integralmente ele doou para instituições, né, de assistência social, obras sociais por aí. Aí depois do quarto salário em diante, agora o salário é meu. Mas olha que coisa legal, né? Ele ganhando esse primeiro salário, ele falou, não, eu fiquei até aqui agora pegando ônibus, não deixa eu sentir o salário depois que passar isso aqui. Isso aqui foi uma promessa que eu fiz. Tá? Mas a grande maioria das pessoas, elas querem, na verdade, como policiais humanos. Eu quero saber o que está acontecendo no meu casamento. Será que eu estou sendo traída? Eu estou sendo traído? Será que eu não sei? E quer usar os espíritos, ou o Espírito Santo, para fins muito menos dignos, porque a gente vai descobrir que esses espíritos que estão querendo ajudar a gente, eles respeitam o nosso livre-arbítrio e eles estão querendo ajudar. Eles sabem que defeitos, erros, todos nós cometemos. Ele não está querendo apontar defeito de ninguém. Ou seja, você aqui muito sincero, que já que a gente está tendo a oportunidade de falar de maneira franca, assim, né? Uma vez chegou um amigo meu e falou, não, um espírito me mostrou, eu vi bem, fulano entrando em motel com fulano. Eu falei, poxa, cara, mas a preocupação desse espírito que se comunica contigo é ver se a pessoa está indo para motel ou não. Você toma cuidado com os espíritos que você faz sintonia, quer dizer, que é um espírito que vai tomando conta da vida dos outros, que você está querendo ver. É complicado, né? Até porque se alguém mostra uma coisa dessa para mim, eu vou falar assim, mas com que objetivo? Eu posso ser útil em quê? E vou calar e não vou falar isso nada para ninguém, né? Eu posso ser útil para quê? A simples curiosidade, então é fofoca espiritual? Existe. Existe sim. Espíritos têm de todas as naturezas por aí. Agora, a gente está querendo o quê? Fazer sintonia com aqueles que são mais sérios, que estão realmente querendo trabalhar, fazer um trabalho com seriedade. Então, ele vem falando aqui pra gente, depois de auxiliados por amigos das esferas sublimadas, nas transcendentes questões, aí depois quer chamar como se fosse policial humano na pesquisa de objetivo menos digno. Aí depois ele vai falar de uma terceira categoria, ele fala aqueles aprendizes que persistem no trabalho do bem, mas daqui a pouco aparecem horas menos favoráveis, e eles se entregam ao desalento, e reclamando prêmio também. Os livros espíritas recentemente têm tido essa preocupação de falar, gente, a pessoa está chegando do outro lado da vida achando que fez grandes coisas, mas peraí, como o Emmanuel dá um puxão aqui de orelha na gente, né, bota o pé no chão, você está esquecendo dos milênios que a gente ficou por aí sem fazer nada, só recebendo o benefício do Pai, agora você está começando a fazer alguma coisa e está querendo pleitear já recompensa? E pelo menos no meio espírita, depois que a gente ouviu aí através de André Luiz falar de bônus horas, eu cheguei, tinha uma época que eu ficava ouvindo o pessoal falar de bônus horas, eu falei, então peraí, o cara tá preocupado com bônus horas? Vamos ser sinceros, eu não tô nem aí para bônus horas. Eu tô aí para eu mudar aqui o meu sentimento, o meu pensamento e começar a trabalhar pro bem, nada quero saber lá de bônus horas. Porque a gente fica naquela expectativa, porque eu vou explicar que bônus horas é o mérito de algum trabalho que foi prestado, que depois, quando a gente chegar do outro lado, o André Luiz deu a ideia para a gente de que isso é calculado. Quantos bônus horas você tem, quantas horas de trabalho você tem, né, para poder ele pleitear alguma coisa e ter merecimento de trabalhar em outro lugar. Gente, esse é o tipo de coisa para fazer naturalmente, começa a fazer e vai fazer. Eu vou ficar me preocupando com bônus hora, para ficar como se fosse um tio Patinhas aí que está contando desde a moeda número 1 até a moeda que ele está fazendo fortuna. Não pode ter isso na nossa cabeça de forma alguma. Então o Emmanuel fala, traz anomalias espirituais que perturbam consideravelmente o esforço dos discípulos, procede desses filtros venenosos compostos pelos pruridos de recompensa. Então de começar a botar na cabeça qualquer recompensa que a gente esteja pensando, está tirando o mérito daquilo que a gente está fazendo. Não, eu estou indo lá fazer uma palestra, porque quem sabe eu fazendo essa palestra, minha vida melhora um pouquinho. Está pensando em recompensa? Não, não é nada disso. Eu estou indo fazer a palestra porque eu gosto de estudar a doutrina do Espírito e quero compartilhar, de repente, o conhecimento com outras pessoas. Isso é legal. Eu gosto de estudar o Evangelho de Jesus, eu gosto de estudar o Novo Testamento, então eu quero compartilhar. Legal. Agora, ficar qualquer tipo de recompensa, e recompensa a gente fala assim, não é somente a recompensa material. É principalmente a recompensa de privilégios. Ele é um grande expositor, ele é o diretor da casa, esse tipo de coisa, só para atrapalhar a gente. Então, trabalhemos, pois, contra a expectativa de retribuição, a fim de que prossigamos
na tarefa começada em companhia da humildade portadora de luz imperecível.